pessoal, então na aula de hoje nós falaremos sobre os condutores, tá? Sobre o dimensionamento dos condutores. Então nós vamos verificar, né, o que a NBR 5410 traz, né, a respeito deste tema. Pessoal, é muito importante, né, a gente realizar corretamente o dimensionamento dos condutores em um projeto, né? Pois um mau dimensionamento, além, né, de implicar na operação inadequada da carga, representa um alto risco de incêndio, tá? Para a residência, para o local que a gente está, né, realizando este projeto. Principalmente, né, se esses condutores estiver associado a um projeto de proteção ineficiente. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Seguir certinho os critérios, né, que a norma nos traz. Então o objetivo principal, pessoal, do dimensionamento é a gente determinar a seção nominal do condutor fase, tá? O condutor neutro e o condutor de proteção, né, eles serão determinados em função do condutor fase. Nós veremos essa parte nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Para um correto dimensionamento, é necessário a gente aplicar alguns critérios, né, que a norma nos traz. Quais são esses critérios? Bom, nós temos o critério da seção mínima, tá? Que tem que ser atendido. O critério da capacidade de condução de corrente, falaremos muito sobre isso daqui hoje. Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito e também limites de queda de tensão. Então, né, em princípio, cada um desses critérios, né, podem resultar em uma seção diferente. Pode ser que eu aplique aqui, né, o critério da capacidade de condução de corrente e que eu ache, né, determinada seção para um condutor de um circuito. Depois eu vou lá, aplico o limite o critério do limite da queda de tensão e acho outra seção, tá? Que tem que ser utilizada para o condutor daquele mesmo circuito. E aí, o que eu faço? Bom, sempre tem que considerar a maior, tá? A maior seção obtida. Se aqui, por exemplo, vamos supor que eu utilizei, né, o critério da capacidade de condução de corrente e cheguei que eu vou ter que utilizar um condutor, né, para um circuito, um condutor de 2,5 milímetros quadrados de seção. Depois eu vou lá, apliquei o outro critério da queda de tensão, nós iremos estudar disso aqui, né, pessoal? E aqui eu encontrei que eu tenho que utilizar um condutor para esse mesmo circuito, só que de 4 milímetros. Então o que eu vou utilizar? O que eu achei aqui ou o que eu achei aqui? O maior, tá? Então a gente sempre considera o maior, tá? Se der diferente algum critério. Bom, em relação à seção mínima, né? O que a norma nos traz? Lá na tabela 47, nós temos as seções mínimas que devem ser utilizadas para cada tipo, né, de circuito. Olha, vejam só, o que nós temos aqui? Seção mínima dos condutores, tabela 47, tá? A seção dos condutores de fase em circuitos de corrente alternada e dos condutores vivos em circuitos de corrente contínua não devem ser inferior ao valor pertinente dado na tabela 47. Então, isso daqui nos traz a seção mínima, tá, pessoal? Olha só. Então, para circuitos de iluminação, tá? Instalações fixas em geral, condutores e cabos isolados. Para circuitos de iluminação, se eu estou trabalhando, né, com condutor de cobre, que é o mais usual, a seção mínima do meu condutor tem que ser de 1,5. Então, pode ser que vocês calculem e cheguem lá em 0,5 ou 1. Não pode, tem que ser 1,5, tá? E se for de alumínio, né, a norma já diz que tem que ser no mínimo aqui 16 milímetros quadrados, tá bom? Se for, olha, circuito de força, e aqui embaixo, o que a norma nos diz? Olha só. Os circuitos de tomadas de corrente são considerados, né, circuitos de força. Lembrando aí, né, pessoal? Então, para tomada, circuitos de pontos de tomada, a seção mínima do meu condutor tem que ser de 2,5, tá bom? Então, essa daqui é a primeira informação que a gente tem, né, lá na norma, tá? Então, pessoal, sempre se atentar aí, né? Se a gente está trabalhando com circuito de iluminação, no mínimo, vamos utilizar condutor de 1,5. Se estamos trabalhando com circuitos de ponto de tomada, no mínimo, vamos utilizar condutores de 2,5 de seção, tá bom? Agora, pessoal, em relação, né, à capacidade de condução
de corrente. Ó, isso daqui, pessoal, esse critério, né, ele consiste em determinar o valor da corrente máxima, tá? Que irá percorrer o condutor de acordo com o quê? Com o método de instalação, tá bom? Que nós iremos determinar. Com isso, a gente consegue determinar a sua seção. Então, nós iremos calcular a corrente que irá percorrer este condutor, né, nesse circuito, né? E depois a gente irá selecionar as características do condutor que a gente está trabalhando, o tipo, né, o material desse condutor, a isolação desse condutor e como esse condutor será instalado. Para aí sim a gente conseguir determinar a seção do condutor. Isso de forma resumida, tá, gente? Tem mais ou várias coisas que a gente tem que levar em consideração que nós vamos ver com mais detalhe aqui. E o objetivo principal, então, pessoal, da gente aplicar esse critério, né, da capacidade de condução de corrente, é a gente evitar danos, tá, nos condutores e nas suas isolações, né, em razão dos efeitos térmicos, né, que podem ocorrer devido à circulação da corrente, tá bom? Pessoal, então, o critério do limite da queda de tensão leva em consideração, né, a queda de tensão devido à distância percorrida pela corrente até chegar aos pontos de utilização. Por exemplo, né, pode ser que eu tenha em residência, isso daqui não é tão comum de ocorrer, tá? A gente tem mais quando a gente trabalha com projetos industriais, tá bom? Queda de tensão, mas pode ser que ocorra também. Então, por exemplo, vamos supor que o quadro de distribuição, né, ou o medidor fiquem distantes da casa. Então, deve-se levar em conta o comprimento máximo, né, do condutor em função da queda de tensão, tá bom? Ou então, a gente tem pontos de utilização muito distante, né, do quadro de distribuição. Então, por isso que a gente realiza, né, o dimensionamento considerando a queda de tensão também, tá? Certo, agora falando então sobre o critério da capacidade de condução de corrente. O que a gente tem que levar em consideração dentro deste critério? Temos que levar em consideração o tipo de isolação do condutor que nós estamos trabalhando, temos que levar em consideração o material do condutor, o método que esse condutor será instalado, como ele será instalado, e as correções, tá? Em relação, pessoal, ao material do condutor. Ou o meu condutor será de cobre, ou o meu condutor será de alumínio, tá? O mais utilizado, né, pessoal, em projetos, em instalações residenciais, industriais, são os condutores de cobre, né? Por quê, né? Apesar de condutores de alumínio serem mais em conta, né? Além da própria norma restringir a sua aplicação, né? Por quê? Porque a norma somente permite o uso de condutores de alumínio para seções acima de 16 milímetros quadrados, né? Então, a gente já tem uma restrição da norma. Também essa redução, né, da utilização dos condutores de alumínio em relação aos de cobre se deve ao fato de que condutores de alumínio, eles necessitam de um maior cuidado na hora da instalação, tá bom? Devido, né, às suas características mecânicas. Porém, o que torna decisiva a restrição de seu uso, gente, é a dificuldade de se assegurar uma boa conexão com os terminais, tá? Dos aparelhos, né, consumidores, já que a maioria desses aparelhos, né, a própria conexão deles é específica própria para condutores de cobre. Então, por isso, né, que a gente utiliza mais condutor de cobre e não de alumínio, tá? Outro critério, pessoal, que influencia também na capacidade de condução de corrente dos condutores é o tipo de isolação, tá? Então, os fios, né, cabos, eles são isolados com diferentes tipos de compostos isolantes. O mais utilizado é o PVC, tá? PVC é cloreto, tá, de polivinila. Também podemos ter isolação de XLPE, que é polietileno reticulado, ou EPR, tá? Que é o etileno propileno. Pessoal, só uma observação, tá? Vocês vão ver que nós iremos encontrar esses termos aqui, tá? Que são bem utilizados na norma, na tabela de definição do método de referência, tá bom? Então, quando a norma fala, né, de condutores isolados,
São condutores que possuem uma única camada isolante, tá? Sem capa de proteção. Então, aqui eu tenho um exemplo de um condutor isolado. Condutores unipolares são condutores que possuem, né, além da camada isolante, também uma camada de proteção, tá bom? Normalmente de PVC. Já os condutores multipolares são os cabos, né, constituídos por vários condutores isolados e todos eles são protegidos por uma capa externa, tá bom? Então, a gente tem aqui vários condutores, né, isolados, que nós temos 2 condutores isolados e eles são protegidos também por uma capa externa. Aqui nós temos os multipolares. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar, né, o dimensionamento dos condutores, primeiramente, a gente tem que verificar o método de instalação. Então, pessoal, a maneira como os condutores são instalados influencia, né, na capacidade de troca térmica, tá, dos condutores com o ambiente. Então, ou seja, né, dependendo de como ele estará instalado, isso irá influenciar em quê? Na temperatura, né? E a temperatura influencia, né, na capacidade de condução de corrente. Então, o que a gente pode ter aqui em método de instalação? Condutores instalados em eletrodutos embutidos, né? Ou eletroduto aparente, em canaletas, em bandejas, subterrâneos, né? Condutores diretamente enterrados, né? Ou ao ar livre, entre outros, né? Então, a gente tem várias maneiras de instalar. Então, lá na tabela 33, tá, da NBR 5410, nós temos uma classificação, tá, chamada de métodos de referência, onde nós teremos uma letra e um número que correspondem como os nossos condutores serão instalados, tá bom? Pessoal, uma observação. Para um circuito, né, vamos supor que a gente tem um circuito com diferentes maneiras, tá, de instalação. Até certo trecho, por exemplo, ele é subterrâneo. E depois, até outro trecho, ele é em eletroduto embutido. A gente tem aí diferentes formas de instalar, né, esse mesmo circuito, está passando em diferentes formas de instalação. O que a gente faz? Sempre considera o pior caso, tá? Ou seja, qual que é o pior caso? A condição mais desfavorável para a troca térmica, tá? Com o ambiente. Então, onde irá ter mais aquecimento, tá? O próximo passo é definir a seção, né, do condutor. Depois da gente já ter verificado qual o método de instalação, nós iremos verificar a seção nominal. Para isso, a gente vai consultar uma dessas tabelas, tá bom? E o que nós iremos precisar? Vamos verificar aqui comigo. Tabela 36 é em relação às capacidades de condução de corrente, tá? Para quais métodos de referência, né? Quais métodos de instalação? Para o A1, A2, B1, B2, C e D. Então, se você está trabalhando com algum desses métodos, é essa tabela que a gente vai consultar para determinar, né, qual a seção do condutor adequado para, né, cada circuito. O que mais, pessoal? Ela engloba, né, condutores de cobre e alumínio. Então, aqui, nessa parte superior, nós temos, né, a seção para os condutores de cobre. E aqui nessa parte inferior, nós temos as seções, né, para os condutores de alumínio. Ó, observem que aqui já começa, né? Lembra que a gente falou que a norma já restringe, né, a utilização de condutores de alumínio? Vejam só que já começa aqui em 16, não tem menor que isso, né? Como a gente havia comentado. O que mais, pessoal? Aqui nós estamos trabalhando, olha, essa tabela somente é válida para condutores de isolação PVC, tá? Então, isso aqui vocês têm que observar também. Se vocês estão trabalhando com algum desses métodos e o condutor que vocês estão utilizando tem isolação de PVC, é essa tabela que vocês vão, né, consultar. Temperatura no condutor, 70 graus Celsius, já que a gente vai falar mais sobre isso. Temperatura de referência, 30 graus Celsius no ar, 20 graus Celsius no solo. Mais para frente eu comento melhor sobre essas temperaturas aqui com vocês. Mas vamos lá. Próximo passo, né, é a gente identificar aqui a coluna, né, correspondente ao método que a gente está trabalhando. Vamos supor que eu esteja trabalhando no método B1. Então, olha só, eu tenho duas colunas, né? O que vai mudar de uma para outra? O número de condutores carregados. Então, pessoal, se eu tenho 2 condutores carregados, o que são condutores carregados, né? Primeiro, o que é considerado um condutor carregado? Condutor, tá, percorrido por corrente. Então, fase, neutro, são condutores carregados, tá?
Então, vejam só, se eu tenho um circuito fase-fase, vou ter 2 condutores carregados. Fase neutro, 2 condutores carregados. Fase-fase-fase, 3 condutores carregados, tá? E assim por diante. Então, vamos supor que eu esteja, né, com uma fase neutro, com o método de referência B1 e meu condutor de cobre, tá? Esses valores, pessoal, são o quê? São os valores de corrente. Então, para a gente conseguir consultar essa norma e determinar a seção do nosso condutor, a gente precisa saber a corrente, né, que irá circular em cada circuito, tá? Então, aqui a gente já sabe que o primeiro passo é a gente determinar a corrente de cada circuito, tá? Para aí sim a gente conseguir determinar a seção, né, do condutor. Só vamos dar uma olhadinha aqui nas próximas tabelas para vocês verem o que muda. Ó, tabela 37 é para os métodos de referência, né? A1, A2, B1, B2, C e D. Porém, olha, agora são para condutores com outro tipo de isolação, né? A 36 era de PVC e aqui são condutores com isolação XLPE ou EPR, tá? Então, se for esse o seu caso, é a tabela 37 que você vai verificar. A 38, pessoal, é para condutores de PVC, porém, olha, que já muda, né, o método de referência. E a 39 são condutores com isolação de EPR ou XLPE, né, e para os métodos de referências EFG, tá bom? Pessoal, então aquelas temperaturas, né, que a gente viu em cada tabela, o que significa? Um fator, né, pessoal, muito importante também que tem que ser levado em consideração são essas temperaturas, tá? Temperatura máxima de serviço contínuo, temperatura limite de sobrecarga e temperatura limite de curto-circuito. Então, lá na tabela 35 da norma, nós temos, né, qual que é o máximo de temperatura, de acordo com cada caso, né, em serviço contínuo, em sobrecarga e em caso de curto-circuito, que cada condutor deve, né, suportar. Se esse condutor for de isolação de PVC, se for, né, de isolação de PVC maior que 300 milímetros quadrados, se for de isolação EPR ou XLPE, a gente tem aqui, né, cada limite, tá bom? Então, isso daqui também é muito importante de ser observado, tá? Então, pessoal, em um projeto de instalação elétrica, né, a temperatura de um condutor durante o período prolongado de funcionamento normal nunca deve ultrapassar esses limites, tá? Recomendados pela norma, tá bom? Então, a gente verificou, né, que para a gente conseguir determinar a seção do condutor, a gente precisa saber a corrente, né, que irá circular no circuito que a gente está querendo projetar. Como que a gente vai determinar essa corrente? Através da equação da potência V vezes I, tá bom? Nas aulas anteriores, nós já verificamos como determinamos a potência aparente de cada circuito. A gente já até calculou, né? Nós fizemos a previsão de carga, de iluminação, dos pontos de tomadas, depois a gente dividiu os circuitos de acordo com os limites recomendados pela norma, né? Com essas potências, a gente consegue determinar a corrente, porque a gente também já tem, né, a tensão nominal. Como que a gente calcula, então, essa corrente? Só isolar aqui, simples, né, pessoal? Dividindo a potência, né, pela tensão, a gente tem a corrente calculada, né, de cada circuito. Mas, né, não é tão simples assim. Por quê? Existem alguns fatores, lembra que eu falei lá no comecinho que a gente tem que levar em consideração também as correções, tá? Que correções? As correções de corrente, pessoal. Por quê? Porque quando os condutores, né, eles estão dispostos em condições diferentes daquelas, né, previstas nos métodos de referências estabelecidos nas tabelas, né, de capacidade de condução de corrente que a gente estudou, é necessário a gente aplicar sobre aqueles valores os fatores de correção. E esses fatores, eles são estabelecidos para cada condição particular, tá, da instalação do condutor. Por exemplo, a gente tem aqui a temperatura ambiente, porque lembra que a gente viu? Vamos voltar lá na tabela. Em todas as tabelas de capacidade de condução de corrente, ó, na 39 a gente tem temperatura ambiente de referência, 30 graus Celsius. Aqui na 38 a gente também tem, olha, temperatura de referência, 30 graus Celsius. Então, todas essas tabelas, pessoal, elas têm, né, essa temperatura de referência. Ó, na 37 a gente tem, né, que a temperatura ambiente de referência é de 30 graus Celsius e no solo 20 graus Celsius. Então,
se a gente está trabalhando em condições diferentes dessas estabelecidas por essas tabelas, a gente tem que aplicar um fator de correção, tá? Por quê? Porque isso vai influenciar na condução de corrente, tá bom? Outro fator, né, que influencia é a resistividade do solo, então é outro fator de correção que a gente tem que aplicar. Pode ser que eu esteja trabalhando em solos com resistividade térmica diferente das previstas, né? Então tem que aplicar a correção também nesse caso. E também o agrupamento de circuitos. Por quê, pessoal? É bem comum, né, da gente, em um mesmo eletroduto, a gente passar mais de um circuito, né? Tem problema? Não tem problema, desde que você aplique o fator de agrupamento, tá? Então, tem que ser calculado isso daqui também, tá? Então, desde que você atenda todos esses critérios que nós estudamos, você vai ter o dimensionamento correto e seguro para a sua residência, para o seu projeto residencial que você está desenvolvendo, tá bom? Pessoal, vamos fazer um exemplo, tá? Bem simplesinho, olha, pra gente ver tudo isso aqui, como a gente aplica tudo isso que a gente estudou, né? Então, olha só, vamos determinar a seção dos condutores utilizados, né, na alimentação de um chuveiro. Sendo que a potência desse chuveiro, né, de 5.500 watts, a tensão de alimentação é 220 volts, aqui já deixei, né, o método de instalação, que será o 7B1, condutores, né, de cobre, utilizando, né, condutores de cobre com isolação de PVC e considerando a temperatura ambiente 30 graus Celsius. Qual que é o primeiro passo, gente? Identificar o que a gente tem aqui para a gente ver, né, na tabela de forma correta. Então, ó, tem a potência, tem a tensão. Então, pessoal, aqui eu já sei, né, que eu terei 2 condutores carregados, né? Já tenho o meu método de instalação, o tipo de condutor, temperatura ambiente. O que eu preciso? O que está faltando aqui para eu conseguir consultar a tabela, né, de seção dos condutores? A corrente, né? Porque é com a corrente que a gente consegue determinar. Então, a corrente calculada, né? Como que nós fazemos para determinar ela? Basta a gente dividir a potência, né, pela tensão. Qual será a potência desse circuito de alimentação do chuveiro? 5.500, né? Pessoal, só uma observação. Nessa equação, né, a gente utiliza a potência aparente, né? Aquela potência em VA, tá? Essa potência, aqui a gente tem qual potência que é essa, né? 5.500 watts. É a potência ativa, né? Potência ativa. Como chuveiro, torneira elétrica, são cargas resistivas, o fator de potência é igual a 1. Então, a nossa potência aparente será igual, né, à potência ativa, tá? Então, se o fator de potência é igual a 1, né, a gente tem que uma será igual a outra. Isso acontece para cargas resistivas, tá? Então, qual que é a nossa potência nesse caso, né? 5.500 watts, tá bom? E a nossa tensão, 220 volts. Substituindo aqui, nós teremos, né, 5.500 dividido por 220, isso nos dará uma corrente calculada de 25 amperes. Então, pessoal, a tabela que a gente vai utilizar é a tabela 36. Por quê? Porque nós estamos no método de instalação B1, né, que está aqui, e com condutor de PVC, né? Então, é essa tabela aqui que a gente vai verificar. Quantos condutores carregados que nós temos? 2 condutores carregados, né? Então, se a gente tem 2 condutores carregados, método de referência, né, método de instalação B1, é essa coluna aqui, a nossa corrente deu 25 amperes. Nós iremos utilizar sempre o valor maior, mais próximo, né? Então, aqui nós iremos pegar, ó, 32 amperes, tá? Então, a gente vai precisar de um cabo de 4 milímetros para esse chuveiro, tá bom? Então, pessoal, para esse chuveiro, né, cuja corrente é 25 amperes, utilizaremos cabo de 4 milímetros. Pessoal, então, essa foi uma aula, né, mais teórica sobre essa parte inicial de dimensionamento dos cabos, né, dos condutores. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais, vamos aplicar esses conceitos na planta, né, residencial que a gente está trabalhando. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e até a próxima aula.